Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, e hoje nós vamos falar sobre santidade. Bacana, é um termo interessante, mas não tem nada a ver com o que vocês já pensaram, o que vocês conhecem sobre santidade, né? Nós vamos na questão mais profunda do que o que é santidade, o que é santo, o que é ser santo, né? O que é o sanctum, que tanto se fala aí, né? Então hoje, como a gente há 14 anos está desmistificando e desmitificando o que se fala, né? Com as devidas reservas, né? Porque não somos donos da verdade, a gente sempre enaltece isso, mas a gente aborda esses assuntos tentando dar mais luz sobre essa questão e fazer com que cada um vá buscar a sua verdade, através dessa instigação, assim, das discordâncias que muitos de vocês têm com os temas que a gente traz aqui, com o que a gente fala aqui. Isso fomenta que vocês, nessa discordância, vão buscar as respostas. Não, vou provar para eles que isso aqui não é bem assim e tal, e isso fomenta a pesquisa e tudo. E é isso que a gente sempre faz. Como é que tá, Jorge? Tudo bem? 100%. 100%? E hoje aqui, vocês estão vendo, nós estamos bonitinhos, né? É ousadia a gente dizer que tá bonitinho, né? Eu cortei o cabelo hoje. Eu cortei o cabelo. Bonitinho não, mas eu fui cortar o cabelo. Então, e aqui eu cortei o cabelo também hoje. Então nós estamos de cabelinho, pelo menos de cabelinho cortado aqui hoje. Eu fiquei umas 2 semanas, quase 3 fora, aí voltei, parecia um ermitão. Então, também exatamente. Aí a gente começa a falar como é que vai aparecer tem que... para a turma dessa... Agora nós somos, né? Tem que preservar a estética. Isso, pelo menos não assustar o telespectador. É isso. E de resto, tudo beleza? Tudo a vida sendo vida. Então, isso que importa, né? Então, tá bom. Muito aprendizado. E me diz uma coisa. Santidade. Interessante o que se apresenta, né? Para a gente conversar, santidade. Eu, nas minhas pesquisas aí, nas coisas que eu tenho da Sociedade Brasileira de Obiose e de algumas falas do professor, o professor aborda de uma certa forma que nós vamos abordar hoje aqui a santidade, né? Eu achei interessante, porque quando se apresenta o programa, aí eu falo, mas o que isso tem a ver com o que nós conversamos assim, né? E aí eu vou buscar fontes aí para poder fazer a sinopse, que é essa que vocês receberam aí na sua casa, aí, essa questão, e onde eu consigo muitas vezes exatamente, claro, muitas vezes não, a maioria das vezes no material que eu tenho, material de estudo, material de pesquisa da SBR, e ali eu vou buscar o respaldo para fazer essas sinopses. E é interessante porque casa tudo. Então tá aí. Com a palavra, senhor Jorge Antônio Ouro. Gostei da mudra, hein? Então, assim, Gregório, tem vários aspectos na questão da santidade, né? Bom, primeiro, assim, nós vamos conversar numa zona assim, limítrofe às crenças de cada um. Claro. Né? Então, como a gente sempre tem feito aqui desde quando a gente começou a conversar, daí o objetivo não é desconstruir a crença de cada um. A gente traz um ponto de vista. Isso. Que pode ser aceito, pode não ser aceito, pode ser levado em consideração, pode ser rechaçado inteiramente. Foi o que eu acabei de dizer, né? Assim, pode nos chamar de bons discípulos, pode nos chamar de charlatões, não importa o que seja. O que importa é que daí a gente está exercendo o direito de verbalizar a nossa opinião a respeito, né? Mas assim, sempre com muito respeito à crença de cada um, né? Porque o importante é que a pessoa tenha um caminho. Qual caminho ela vai estar percorrendo? É uma simbiose, é uma relação direta entre ela enquanto peregrino, né? Você enquanto peregrino, vocês enquanto peregrino, eu enquanto peregrino, e o caminho que eu tenho que percorrer, né? E às vezes o caminho que eu percorro é um caminho que nunca foi trilhado. Eu sou o primeiro e atrás de mim, né? Ou vai se transformar em uma trilha, ou a mata vai tomar conta de novo. Exatamente. Né? E depende do quê? Do quanto eu consiga daí nas minhas palavras colocar aspectos que
possam representar a verdade e que possam ser úteis a quem nos ouve, sem que os destrua, sem que os fira, sem que os ofenda. Por quê? Porque quando você tem uma crença, e aí eu trago um conhecimento que é frontalmente oposto à tua crença, o que se chama de sublimação é uma desconstrução da crença, é uma morte daquela crença no errado, né? A gente conversou que a vidya não é acreditar em algo que não existe, porque é impossível acreditar em algo que não existe. Pelo fato de você acreditar, ele existe, nem que seja só para você. Sim. Assim, tem esses filmes de super-heróis e esses filmes assim dos bruxos mirins, aquelas coisas e tal. Esses personagens, eles existem ou não? Existem vivos, conscientes, ativos com rotina. Por quê? Porque muita gente acredita neles e eles tomaram densidade, né? Então, se uma coisa que não existe, daí alguém por primeiro vai e a cria no astral, assim, ele pega e dá corpo à fantasia. Uma vez que deu corpo à fantasia, já existe. E se eu tenho ciência daquilo, se eu acredito naquilo, eu começo a vitalizar e aquilo toma vida e passa a participar da vida material como outra qualquer. Dentro daquele princípio nenacum vácuum, não existe vazio, né? Sim. Então, por mais estranho que seja a crença de cada um, se eu acredito, se um acredita, existe. Tanto é que assim, se fala em manter viva a memória dos antepassados, né? O manter viva a memória dos antepassados, tem até o culto aos antepassados. Tem, né? claro. É uma religião, né? São. E o que é manter vivo o antepassado? Enquanto você se lembrar ou você citar alguma coisa... Os orientais cultuam muito isso. Lógico, e é uma coisa procedente. Enquanto você se lembrar de alguma coisa do teu tataravô, do teu bisavô, teu trisavô ou quem seja, alguma coisa construtiva, e você se lembrar com carinho daquilo, aquilo permanece tão vivo quanto no dia em que ele fez, que ele construiu. Então, o conceito de eternidade, ele existe e é completamente possível que qualquer pessoa seja eterna, desde que ela jamais seja esquecida. Por exemplo, então tinha Amenófis IV, né, Kunaton, né, o amado de Aton, que instituiu o culto solar no Egito, né? Quando veio o sucessor dele, aquele Tutankhamon, né? A primeira coisa que ele fez foi apagar o nome de Kunaton de todos os monumentos do Egito. Por quê? Porque em apagando o nome, era a primeira coisa para desconstruir a obra dele. Então, por isso, quando um povo invadia, ou quando um povo invade, ou quando as religiões Isso invadiam... é lícito ou não? Ilícito. Ilícito, né? Ilícito, lógico. Você pega assim, quando os povos invadiam os outros povos, quando as religiões invadiam outros povos, outras nações, outros continentes, primeira coisa que se fazia, mata os sábios. Segunda coisa que se fazia, esconde os livros de interesse. Sim. Terceira coisa que se fazia, fogo nos livros. Né? Em queimando, né, a tradição, né, você queima o passado daquele povo. E hoje isso é colocado em prática. Você pega assim, algumas zonas de beligerância, de guerra. Exatamente, no mundo. me veio claro isso aqui. Então, assim, você pega lugares santos. Os monumentos milenares, tudo isso aqui. Santos, claro. Do assunto de lugares. O que é lugar santo? Lugar onde a lei foi professada. Sim, né? Claro. Então, seres de altíssima estirpe, altíssima hierarquia, né? A partir dali, assim, irradiaram o bem para o mundo. E os lugares hoje, então, que fisicamente mantêm a memória, né? O ente mineral, ele mantém a memória do que ali acontece, né? Aí, então, os locais são destruídos intencionalmente, na minha opinião. Então, você pega lugares Iraque, Afeganistão, Síria, Líbia, essas coisas assim. Que pena, né? Assim, assim, qual é que é a ordem quando a gente chega lá? Primeira coisa, taca fogo no museu. Né? Depois queima livro, depois pega assim, aí tem sábio, dá um jeito, tem professor, dá um jeito. Aí você começa a matar a cultura, aí matando a cultura, toda aquela tradição oral, todo aquele conhecimento, toda
toda a construção invisível da nação, ela é destruída, a nação fica à mercê de qualquer invasor. Que horror, E fizeram isso sistematicamente, fazem isso sistematicamente. Fazem isso. Sim. Então, a maneira de manter o antepassado vivo é falando a respeito, né? E aí, então, isso tem a ver com o caminho de cada um, o caminho que a gente anda é que vai definir se vai ser seguido ou não. Essa é a base da criação do que se chama de santos. E há 3 tipos de santos, dá para a gente dividir. O primeiro é o homem santo, que é aquele que daí ele é um homem comum e os atos dele o levam a ser visto como santo. E a gente, vamos comentar já todas as vertentes. Depois vamos falar sobre a palavra em si. O que é? Sim, só vou falar o segundo e terceiro tipo, né? O segundo tipo seria aquele que realmente tem uma origem diferente, né? E o terceiro tipo é aquela criação astral que toma corpo e se torna, né, em alguma coisa crível, como se fosse um santo, né? Sim. Já vamos também explicar. Do ponto de vista etimológico, sanctus vem do verbo sancire e do proto-indo-europeu sac, S-A-K, que é aquele que cumpre todas as regras para ser venerado entre homens e deuses. Isso é o santo. Em latim, sanctus, sanctum, né? Sim. Em grego, o agios, né? O agios, ou agios, que é A-G-I-O-S, né? E em hebraico é kadosh, né? E inclusive o termo em hebraico, o kadosh, ele não diz santo, significa apartado. Então o kadosh, o santo, é aquele que é tão puro que ele vive apartado da humanidade. E se aplica assim a determinados locais no templo, né? Então são locais onde só a Deus compete. Então é como é hoje na igreja, mesmo na igreja católica. Então o culto aos santos tem um nome e o culto à divindade tem um outro nome. Então há uma divisão, né, com esse respeito. Então essa é a etimologia. O conceito de santo, de pessoas santas, ele existiu e existe em todas as tradições. Então, né, na igreja, no catolicismo tem, não é? No islamismo, nos sunitas tem o Wali, né? W-A-L-I, que é o conceituado como santo. No Tibete você tem os lamas. Eu falei no islamismo sunita, né? Tem Sim. o Wali. No Tibete você tem os lamas. Depois, no hinduísmo, você tem os sadhus, ou shadus, né? Até tem um livro de Blavatsky, No País das Montanhas Azuis. Isso. Ela fala dos sadhus, naljorpas, né? E do pessoal mais da mão esquerda. Então, todas as tradições sempre tiveram. E, inclusive, tinha um período em que cada família de Famos, né? O Famos não é a família consanguínea, que esse era o Gênus. Família era o dono da casa, a mulher, exatamente. Os filhos e os empregados. Sobre isso. Então, e aí, cada família tinha um Deus protetor, né? Que era lares familiares, né? O lares familiares não é a casa da família, é o Deus que protege o Famos. Né? E então cada família tinha a sua própria divindade, o seu próprio Deus, né? E também tinha derivado da cultura etrusca, os penates, né? Que eram os lares e os penates, os deuses, né? E aí tinha os deuses das casas, os deuses dos lugares públicos, os deuses militares, então os deuses dos cruzamentos. Então já desde essa época existiam os deuses de encruzilhada, como daí outras crenças ainda professam, né? E aí tinha os penates e era derivado de penus. Penus é a despensa. Então, o lugar da casa onde guardava mantimento, que é a despensa, era um lugar tão sagrado, né? E precisava de tanta proteção que existiam deuses próprios para isso. Como é que se criavam os deuses lares e deuses penates? Criação astral. Sim. Né? Já vamos conversar como é que fazia. Então, todas as tradições têm essa crença
né, nos homens santos, né? Inicialmente, bom, essa tradição dos lares e penates, ela persistiu na cultura ocidental, basicamente a partir de Roma, até o ano 400. Daí, por volta do 400, aí por volta de 400 passou a ser proibido, e aí o cristianismo que começou a dar a tônica proibindo esse tipo de prática. Sim, eu acho que melhor foi a partir do Concílio de Nicéia, para ser mais exato, né? Eu acho que foi antes ainda. Antes ainda? Foi antes ainda. Foi por volta de 400, que eu não me lembro, não vejo o nome do camarada que daí proibiu, mas ele nasceu em 379, o Miséria. Então tá bom, deixa ele em paz. Bem, nessa época, deixa ele quieto lá. Então aí esse culto ainda foi proibido, né? Mas o termo lar ficou, né? Então assim, a tua casa é o teu lar. Lar era o Deus que protegia a tua casa, né? Não é o nome da casa, não é lar. Lar é alguém que protegia a casa, né? E aí cada família tinha um tipo de coisa assim. E antes, então, quando se conceituou essa questão do homem santo, né? O homem santo, ele é aquele que assim é quase que por aclamação, né? Então, de maneira geral, né, aquela pessoa que tinha um comportamento do que se julgava santo, então ele passava a ser visto de maneira diferenciada. E aí depois, já na Idade Média, é que se dá a conotação que tem hoje para santo, que daí santo é aquela criatura diferenciada, né, que fica entre a humanidade e a divindade. A humanidade e a divindade. Inclusive o termo que usa daí na igreja para definir a santificação, que é canonização, né? Isso. O cânon, né? O cânone é medida, né? Então um cânone é um conjunto de regras. E aí usava o termo canonizar, e usa o termo canonizar, porque daí aquele que é considerado como santo, ele deve servir como padrão, como medida para o comportamento dos seres humanos, das demais pessoas. Por isso que usa o termo canonizar. Mas sancionar, né, e canonizar tem a mesma origem etimológica. E o beatificar também ou não? É a mesma coisa. Mesma coisa, tudo isso? A mesma coisa. Assim, você tornar alguém em alguma coisa. Você outorga a esse alguém. E no início, especificamente daí do catolicismo, todas as derivadas do catolicismo, ela, de uma maneira ou de outra, elas creem nessa questão dos santos, né? De início... Que tudo tem uma origem pagã, né? Tudo tem uma origem pagã. Não, por exemplo, os deuses lares e penates, as tradições tibetanas, mongóis, da região ali de Iraque, persa, a própria raiz do islamismo, todas as tradições sempre tiveram homens santos, depois isso foi trazido para as religiões atuais. De início na Igreja Católica ou no Ocidente, na igreja, quando estava se consolidando o chamado cristianismo, os santos eram os mártires, tanto é que assim, a pessoa que defendeu a religião e foi martirizada, ela é convertida em santo. Isso, vira santo, exatamente. Então, o culto no início das religiões eram aos mártires. Quem é o mártir? É aquele que morre pregando a religião ou defendendo a religião, né? Se isso torna um santo ou não é o caso, aí vai da crença de cada um, né? Depois é que então se evoluiu ou se fez adaptações aí à cultura ocidental, para daí considerar como santo aquele que tenha feito milagre. Isso, alguma coisa fora do padrão. Sim. Então essa é a origem, né, da questão o que se entende como santo. São aqueles seres que são diferenciados, são elevada categoria. Agora, quem que considera, quem que outorga a santidade? Isso aqui é aí que eu queria tocar, exatamente nisso. Você deu um intervalo perfeito. Para mim, no meu ponto de vista, santidade ou unção, essas coisas todas, ungido, é um estado de ser, né? Um estado de ser. Então, quer dizer, eu posso amanhã virar um santo. Você pode virar um santo amanhã, na minha concepção. De repente a gente se transforma, entra no padrão, ou
ou entra como é que se diz, em simbiose com o universo, com tudo isso que a gente fala e que a gente... Então, e você realmente passa a ser um ser diferenciado. Porque você, você tem controle sobre tudo. É bem a segunda parte da conversa. Então, ótimo. Então, estamos no caminho certo. Mas você falou perfeitamente. Então, eu coloquei por primeiro o que as pessoas consideram de maneira geral como santo. Isso. É aquele que então tem um comportamento diferente aos olhos dos demais. É quase que assim, há uma aclamação, né, que o grego ele ajudou muita gente durante a vida inteira. Então, né, e daí, ele tem que se transformar em santo. Em santo. Né? Então, assim, quase fosse a aclamação popular que define o que é santo ou não. E aí vai ser feito um estudo. Então, daí, qual é o milagre? Né? Pô, eu pedi para o grego que eu precisava ganhar 32 vezes na loteria e ele me atendeu, eu ganhei 33 vezes, então tal. E qual é o outro? Então, deu 3 milagres, ele faz estudo tal, então é oficialmente considerado como um santo. Esse é um processo, né? Que assim, que uma aclamação e um terceiro outorga para alguém o status de santo e ele vai passar a ser venerado ou admirado, né, ou receber orações por parte das pessoas. É coisa bem humana, né? Bem humana. O inconveniente daí na questão do santo é que seria assim, então vamos supor que a pessoa dedicou a vida inteira mesmo à humanidade, né? E aí daí agora quando ele cumpriu o papel dele, ele passa a ser objeto de adoração, eu não sei. Pior, né? De pedido, né? Exato. Exatamente. Então daí, ao invés de deixar a criatura descansar, se puxa, olha, eu tô aqui com dor no tornozelo, puxa, eu preciso ganhar um dinheiro aí, olha, pede lá para Deus. E os santos são colocados como intermediários, né? De maneira geral, como intercessores, né? Isso. Assim, é como se fosse carteira, assim. O carteiro, exatamente. Eu escrevo, você entrega lá. O Sedex do invisível, né? Assim, como eu não consigo gritar ou falar tão alto que Deus me escute, né? Então, meu santo, meu anjo da guarda, você pega esse negócio aqui, leva lá para Deus e avisa que o negócio está urgente, eu preciso de uma ajuda. É contrário à própria... É uma coisa assim interessante porque o amor, ou a devoção, ou a crença que levou um grupo de pessoas a definir alguém como santo, a partir do momento que é definido como santo, parece que aquilo deixa de existir e toda aquela admiração que ele leva é substituída por pedidos, né? E geralmente assim, eu vou rezar para o meu santo protetor para que ele faça o meu time ganhar do teu. Só que daí você acredita no mesmo que eu. Daí você pede para o teu time ganhar do meu, e eu peço para o meu time ganhar do teu. Daí chega na mão do santo lá o pedido, mas será que eu atendo o Jorge ou o grego? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, não vou atender nenhum dos dois, vou deixar pelo livre-arbítrio aí dos jogadores e que for menos incompetente faz lá o negócio de chutar a bola lá para a trave, lá pro... Como é que é? Pro gol. Pro gol, então fica essa coisa assim, um jogo muito estranho, assim, uma relação muito estranha entre daí o humano e o invisível, e o invisível criado pelo próprio humano, né? Que o humano é que outorga a alguém o status de santo para poder pedir proteção para esse alguém, né? E não é bem assim que a coisa funciona, né? Eu já vou tentar explicar como funciona. E você já disse aqui, sem interrompendo, você já disse aqui uma vez, eu estou relembrando o meu público telespectador, que quem está do lado de lá, você falou, né? Quem está do lado de lá, não sou eu que estou falando, foi o que o Jorge falou, não tem condição de saber nada além do que já sabe e nem de fazer nada além do que podia fazer, né? Então, certo? Então acho que vale isso aqui, porque quando você pede intercessão, como o Jorge falou aqui, nós não estamos indo nada contra a religião nenhuma. E até eu vou explicar mais adiante que os santos, eles realmente existem e realmente agem, só que não das pessoas como Exato, é isso que eu quero chamar atenção. Chamar atenção porque se eles não podem fazer nada, segundo Jorge Antônio Ouro, depois que passam por lá de lá, né? Então como é que eles poderiam interceder por alguém como mensageiros, né? Não teria lógica. Então nós estamos aqui... Vamos pegar um exemplo, então tem... e aí um exemplo de como a coisa funciona, né? A questão é que, mesmo para conversar, e daí já não com o santo pessoa, né?
Mas aí aquela pessoa que foi tornada em santo, ela seguiu o caminho dela e ela, assim, já não houve mais. Só que daí o que ficou para trás é a crença de todos nela. Sim. Então é como se fosse assim, eu falo assim, ó, eu vou... Então você pode realmente dar poder a uma imagem. Eu vou atravessar essa floresta aqui, né? E aí eu digo assim, olha, eu vou, mas eu vou deixar aberto para vocês, né? Aí então ninguém atravessa a floresta e aqui na entrada da floresta, então começam a me admirar porque eu já atravessei. E ficam pedindo coisas para eu fazer. Ó, conta como é que tá aí na floresta. Ó, traz fruta para mim daí. Olha, mata esses animais selvagens aí. Só que é o seguinte, eu já atravessei a floresta, eu segui a minha vida, né? Assim, já encarnei 300 vezes, né? E tem gente ainda rezando por mim. Putz, eu já pensei nisso muito, já falei. Sim, mas é assim que acontece. Mas daí sabe o que existe daí de santo? Então, assim, vamos supor, tem o Santo Jorge. Não, São Jorge não. O Santo Eu, né? E aí, tá, eu morri, né? E aí, mas olha, alegremente eu vou seguir o meu caminho sem nem olhar para trás um segundo, ansiosamente, né? E aí, então, tem duas almas penais, assim, puxa, mas o Jorge e tal é um cara bom, vamos aqui rezar para ele, vamos aqui pedir coisa para ele, vamos incensar ele, vamos acender uma vela para ele e tal, isso. né? E aí, então, o Jorge que está sendo incensado, aquele que está sendo amado, aquele que está sendo venerado, homenageado, né? Já é a imagem que está em cada um das pessoas. Já não sou mais eu. Só que daí junta a admiração que daí A tem por Jorge, mais a admiração que B tem por Jorge, e se cria um ente. Sim, então, constrói-se. Lógico, os santos hoje são entes, são egrégoras poderosíssimas. Por quê? Porque eles são o somatório de tudo que entregaram para eles. Que nem isso aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Mas o meu dragão aqui, a ordem do dragão, vamos dizer. Isso aqui tem um monte de gente. Sim, o dragão, ele é um ser que existe fisicamente, são elementais do plano mental. Claro. Né? Mas foi muito bom você falar isso aí, que você está criando, você está dando força, você está dando vida, né, aquilo que você está criando. Lógico, então, mas só que tem uma coisa muito interessante que assim, agora se imagina. Mas aquilo não pode fazer nada por você. Não, ele interage, mas quer ver? Isso é bom porque assim é um ramo, assim, uma linha de conversa muito interessante. Não, claro que é interessante. Muito interessante. Porque o que acontece assim? Então tem eu, né? O Santo Jorge, que de início tinha duas pessoas que acreditavam em mim, eu segui minha vida, né? E aí ficaram incensando lá as memórias que tinham a meu respeito, né? Passou 1000 anos. E daí aqueles dois foram contando para outros e não é mais duas pessoas, 2 milhões de pessoas. Perfeito, isso. Só que daí assim, não é? E aquilo que ficou, que foi criado, o que aquilo é? O que o Santo Jorge é? Ele é o somatório de todas as angústias e pedidos de todas as pessoas que um dia citaram o meu nome e acenderam uma vela. E aí? É um egrégora poderosíssimo. Só que é o seguinte, todo egrégora, todo santo, todo ser criado, né, mentalmente, astralmente, vitalmente, né, por quem tem direito e quem tem poder, e quem tem direito e quem tem poder para criar seres no invisível são os seres humanos, a humanidade viva, né, ele só consegue retribuir, só consegue dar aquilo que ele tem. Ninguém dá o que não tem. Sim. O que tem naquele santo cultuado durante tantos séculos? O somatório de todas as angústias, pedidos, dores e amores não atendidos. Aí você pede para o santo, o teu código de linguagem é desconhecido para aquele ente. E o ente existe, e esse é um ponto muito importante. Então, os santos das crenças de todas as religiões existem? Existem por quê? Porque uma vez que alguém acredita, ele passa a existir. Sim, se muitos acreditam, ele já existe. Falamos muito sobre isso. Então tem a santa que é a padroeira do Brasil. Sim. Não é? O país inteiro é devoto, né, desse ente poderosíssimo. Não é? E aí ele tem milhões de pedidos, milhões de súplicas, milhões de angústias e também aquele sentimento bom de devoção. Esse sentimento bom de devoção que é dado ao santo, se aquele que vai conversar com o santo
ele encontra o código de linguagem, como se fosse um elemental. Se você encontra o código de linguagem, aí acontece. Aí a pessoa pensa assim, puxa, mas daí foi o santo que atendeu o meu pedido, isso é um santo milagreiro? Não, aí vem a parte esotérica. Vamos lá então. O professor Henrique Jansson diz assim, um pensamento, principalmente quando dirigido por uma forte vontade, é sempre uma entidade viva capaz de dar origem àquilo que o engendrou. Então quem realiza o milagre é a pessoa, né, baseado na força que ela tenha recebido. Na fé. Exatamente, a fé é a força. Perfeito, força é fé. Claro. Aí, como ela fica potencializada naquilo lógico, que ela criou. Você tem uma bateria ali que é o somatório de todos os amores dedicado àquele ente, né? Muito bom. E aí você consegue um código de linguagem, você por um segundo você sintoniza com aquilo. Aí tem uma descarga na tua direção poderosa. E aquela descarga poderosa na tua direção faz com que o teu pensamento seja realizado por você mesmo. Sim. O seu pensamento seja realizado por você mesmo. Isso é importante. E aí chega, essa que é a chave. E aí chega, e eu já vou comentar, o que é o verdadeiro santo? O verdadeiro santo é o teurgo. Teurgia, sim. Theos ergon é o trabalho de Deus. Isso. Então, todo iniciado tem que ser um teurgo. Ou você é um teurgo ou você não é um iniciado. E o teurgo que faz? Ele conhece o invisível e o visível e trabalha a humanidade na divindade e a divindade na humanidade. Esse é o iniciado, esse é o Arat, esse é o Jiva, né? Esse é o discípulo que compreendeu realmente o que seja o mestre. Então, quem é o santo hoje que anda pela superfície da terra? É todo aquele que tem a compreensão do invisível da divindade em si mesmo. Esse é o verdadeiro santo, esse é o Arat, esse é o Muni. Você pensa assim, no Tibete, então, no hinduísmo, no budismo, está lá o Arat de fogo, o Bodhisattva. Sim, mas daí é uma outra categoria de seres que eles são engendrados e nascidos para isso. Né? A gente está falando aqui agora dos santos humanos e santos gerados por humanos. Santos exatamente. Que humanos foram, que é aquele que fica naquele intermediário, aquele meio termo entre humano e divino. E aí uma outra forma, né, de se chegar nisso, e daí todo teurgo vai chegar de uma maneira imediata ou não, mas tem que chegar, porque senão ele não é um teurgo, é aquilo que você citou de início, né? O que é o santo? O santo é o Crestos, é o cristificado, é aquele que daí fez o que então? De uma maneira muito simples, ele tornou harmônico todo o sistema glandular e ele é o santo, ele é a pureza em pessoa, ele é a divindade em pessoa andando entre os homens. De que maneira? Ele é um ser pacífico, harmônico, puro, equilibrado, dele só sai o bem, o bom e o belo. Ele é a paz andando, ele é a felicidade andando, ele é a pureza andando. Isso é o verdadeiro santo, tanto para os homens quanto para os deuses. Mas ninguém delega para ninguém condição nenhuma, né? Não existe, não tem código de linguagem. Para lembrar bem. A gente conversa de vez em quando sobre a questão assim, é possível eu conversar com um dragão, comandar um dragão, cavalgar um dragão? Óbvio que sim, óbvio que sim. Só que é o seguinte, todo ente que existe no universo, ele tem um código de linguagem. Sim. Né? Eu não posso pedir para você, grego, me alcance a caneca, se eu não tiver um código de linguagem contigo. Se não for uma linguagem traduzível, que seja uma linguagem simbólica. Né? Aí vai acontecer, quando eu consigo estabelecer um código de linguagem com uma força universal, uma força cósmica, uma força invisível qualquer, aí a coisa acontece na matéria. Né? Essa é a relação entre a humanidade e os santos. Então, os santos que as religiões criam ou criaram, né, eles existem. Mesmo que a pessoa, tipo assim, ele foi um soldado que lutou para proteger tal religião e ele é um santo. Não, ele é um soldado que foi e matou pra caramba. Você pode acreditar que ele é um santo, mas ele, enquanto pessoa, matou pra caramba e vai ter que pagar todas as mortes pra caramba que ele fez. Mas eu considero ele um santo. Não, aí é o seguinte, o santo é a imagem que você faz dele. Né? Então, o que é o santo é aquilo que você criou dele. Ele em si está acertando as contas com qualquer um de nós, não é? A parte que eu criei dele e o somatório, todos que também acreditam que ele, mesmo sendo um soldado, ele é um santo,
não é? Então, isso que foi criado é que vai interagir com a humanidade. Agora, imagina se assim, se os santos criados pela humanidade, eles nunca recebessem nenhum pedido, eles recebessem só amor mesmo. Tipo assim, olha, você plantou 1 milhão de árvores e você morreu, então para mim você é um santo. Então todos os dias digo assim, ó, abençoado seja você que plantou 1 milhão de árvores, mas eu nunca pedi para ele, olha, já que eu te abençoo todos os dias e você plantou 1 milhão de árvores, dá para você fazer a minha plantação florescer ou crescer mais esse ano? Daí eu não tô, sabe, eu não tô dando nem para o próprio santo, eu tô pedindo, sabe? E toda vez que você começa a pedir coisa para alguém não funciona, por quê? Porque o universo não funciona dessa maneira, né? Assim, não tem vazio entre, vamos por assim, a gente está aqui e o santo está em determinado lugar. O que me separa do santo? Matéria. E a matéria que vai propagar um código de linguagem, um comando, uma ação, uma miríade de seres vivendo nessa matéria que separa uma matéria de outra, né? E como é que eu faço? Como é que eu movo? Como é que eu... E essa é a concepção, essa seria a maneira correta. Agora, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, no momento em que daí eu compreendo o que me separa da santidade, não da santidade em mim, mas da santidade enquanto um terceiro que tenha sido eleito para eu considerar como santo, na medida que eu compreendo o que acontece, compreendo como é que acontece realmente a comunicação, compreendo como é que acontece o comando, compreendo como é que acontece a execução, daí então, se eu compreendi como eu converso com qualquer lugar no invisível, então ao invés do santo, eu digo, santo, dá licença um pouquinho, chega para a esquerda, que daí eu quero ver aquilo que está acima de você, que é Deus. Né? O Deus das religiões, ou que nome cada um queira dar, né? Grande arquiteto, ou Deus, ou Alá, ou não importa qual seja, né? A crença de cada um, né? Daí então, essa capacidade que eu tenho de pedir aos santos, né? Aí eu posso conversar, né? Com Deus. Por que quando eu peço para Deus não resolve? Deus não ouve pedido, né? Aí a pessoa fala assim, irmão, já que Deus não ouve pedido, eu peço para o santo, como já está meio caminho, chega lá e diz, olha, o Jorge pediu isso, não tem nada a ver, mas olha, se der, atende, né? Aí Deus vai olhar, não vai nem falar nada. Aí o santo diz, putz, fiquei mal com o Jorge, como é que eu vou fazer agora? Né? Não faço, não dá, né? É que daí assim, a pessoa faz assim, ela pede para o santo, não é? Mas aí ela cria um mecanismo de autoproteção. No caso de o santo não atender, não vai ficar revoltada, porque se todos os santos fossem atender todos os pedidos, tinha que ter 50 loterias por dia para todo mundo ganhar, porque todo mundo pede para ganhar, né? A pessoa come o que quer, bebe o que quer, odeia o quanto quer, tem antipatia o quanto quer, que assim, destrói seu corpo físico, vital, astral, mental, e aí depois quando a coisa fica complexa, o que ele vai fazer? Vai pedir saúde para Deus, saúde para o santo. Né? Assim, a minha santa me ajuda, mas eu estou aqui com o fígado todo estourado. Na hora do Daí a santa fala assim, tá, mas assim, quantas garrafas de pinga você toma por dia? Então essa relação, né, de criar entes para pedir coisa, esse é o aspecto incorreto. O santo existe fisicamente, o santo criado, o santo das crenças de todo mundo? Claro que existe, de todas as tradições. Assim, no momento em que uma pessoa se ajoelha, ou acende uma vela, ou eleva uma oração qualquer para alguém ou alguma coisa, esse alguém ou alguma coisa passa a existir porque ela criou. Né? O professor fala, né, professor Henrique de Souza, falar de alguém ou alguma coisa é trazer para perto de si esse alguém ou alguma coisa, né? Aí a pessoa vai e traz para perto de si aquilo que ela mesma criou. Só que às vezes aquilo que ela criou, ele só sabe ouvir súplica, ele só sabe ouvir pedido. Eu digo assim, puxa, mas eu queria ganhar na loteria. Daí ele vai falar para mim, mas eu também queria ganhar na loteria. Daí eu fico espantado assim, mas santo, como é que você está me pedindo, está pedindo para mim, para ganhar na loteria? Aí o santo vai assim, mas é só o que você me ensinou, porque você só me pede para ganhar na loteria. Sim. Né? Então assim, mas você não pode me dar amor e paz? Aí o santo vai dizer assim, então me dê amor e paz que eu devolvo para você. É essa que é a relação. Né? Agora, existe assim,
os santos protetores dos guerreiros, os deuses das guerras, né? Assim, me dê força, meu santo protetor, para eu destruir todos os meus inimigos, né? Aí então cada exército tem o seu santo da matança. Tem. O que o santo da matança sabe fazer? Matar. Matar. Quando tiver paz, né? O que o santo da matança vai fazer? Ele vai tentar provocar uma guerra, por quê? Porque é na guerra que ele se alimenta. E as pessoas pensam que criam um santo de proteção da guerra, na verdade não. Eles criam demônios provocadores de guerra. Por quê? Porque ele precisa se alimentar. Você imagina um ser, né, defensor da guerra, ou que é criado para dar a vitória, né, por um exército de 1 milhão de seres humanos, né, ele está acostumado a receber pedido de proteção e de vitória de uma morte dura para o meu inimigo de 1 milhão de almas. Quando essas 1 milhão de almas tentam ficar um tempo descansada, ele passa pela síndrome da abstinência. Puxa, mas ninguém está me pedindo para matar, para vencer, para destruir, para massacrar, né? O que eu vou fazer? Vou chacoalhar, daí pega o mais fraco, o mais suscetível, né? E aí ali cria uma faísca, faz um levante, né? E aí começa não, vamos bolar a maneira de pegar e convencer os outros que alguém fez alguma coisa errada, e daí então se cria como é que fala quando vai fazer uma trama, essas coisas assim de criar uma mentira, para daí pegar e sublevar a população, para fazer com que eles tenham medo de um inimigo fictício, e daí jogam um povo contra outro, quando na verdade não havia essas... Sim. False flag. Fake news. Essas coisas assim, que daí levantam povos contra povos. Isso é obra do quê? Da própria criação das pessoas. Criaram deuses que se alimentam da guerra, do sangue, e sabe assim, né? Quando você tem um santo protetor da guerra, né? E mesmo que você chame de santo, ele de santo não tem nada. E aí você está num campo de batalha, né? A cada gota de sangue que é derramada, aquilo sobe, né? Um etérico, né? Uma energia, né, que aquilo alimenta como se fosse um gigantesco vampiro se alimentando daquele sangue com todo. certeza. E aí o que essa grande egrégora do mal que se alimenta do sangue da guerra vai fazer? Vai torcer para que haja guerra, e aí então houve uma guerra aqui, uma guerra ali, se une, de repente você tem o Deus da guerra convulsionando o mundo inteiro. E aí qual é o Deus, qual é os santos que vão fazer frente aos deuses da guerra? Não tem nenhum santo forte e poderoso o suficiente, sabe por quê? Porque todos os outros têm em si só pedido e súplica e desejo, né? Se houvesse um que representa o bem, o bom e o belo, criado pela humanidade ao longo dos milênios, né? E que nunca tinha sido pedido nada, e todos só descem, né? Tipo assim, eu desejo a paz para a humanidade, eu desejo o bem, eu desejo a saúde, a longevidade, a felicidade, a harmonia, né, caminhadas profícuas para todos os seres e tal. Então, os desejos em conjunto vão criar o quê? Anjos protetores, devas protetores. Esses são os santos. Esses protegem de verdade. Por quê? Porque o que eles têm ali é o que de mais puro existe. Quando você levanta a voz, levanta o olhar, levanta um pensamento, levanta um desejo dessa natureza, e ele se conecta com um repositório gigantesco de paz, amor, sabedoria, tempestade, relâmpago de paz, amor, sabedoria, direto para iluminar a alma da criatura, né? E aí ela ajuda a transformar o meio em que ela existe. Tudo que você falou até agora reforça, me leva para um programa onde nós falamos sobre Maia, Maiã, tudo isso aqui, Maia. Quer dizer, é uma verdadeira Maia, tudo é Maia, Maia. O véu de Ain-Suf, né? O véu de Maia, que assim, é isso que encobre. Eu vi anteontem ou esses dias, então assim, uma grande farra acadêmica no mundo, que daí então eles fotografaram um buraco negro. Sim, numa galáxia que está a 12 bilhões de anos-luz. Exatamente, pela primeira vez. A galáxia está a 12 bilhões de anos-luz e fotografaram um buraco negro. Só que daí aquilo para chegar aqui demorou 12 bilhões de anos. Quer dizer... Talvez nem exista mais, nem deve existir mais. Mas o de ontem já não existe mais. Então o que se faz é assim... a gente pega um pano assim multicolorido e bota em cima da cabeça, né?
E aí eu pego a máquina fotográfica e fico fotografando o pano contra a luz do sol. Isso. Daí eu digo assim, nossa, olha, descobri aqui. Então o ser humano, ele vive olhando o pano colorido e o sol está em cima disso. O sol que está em cima é a verdade. O pano é maia. Nossa Senhora, é incrível. E como é que o ser humano se transforma em um santo? Iniciação, criatura. E como é que a gente transpõe a maia? Conhecimento, criatura. Iniciação, e assim, é passo a passo, é coisa a coisa. Porque quando você pega assim, o que é, na verdade, transpor maia, não é? E assim, tem o véu. Como é que eu vou transpor? Como é que a minha visão vai ultrapassar esse véu, né, que encobre a verdade? Ultrapassar fisicamente, né? E como é que eu consigo levar alguma coisa a algum lugar? O que acontece? A matéria que em mim existe, ela está abaixo do véu, né? Acreditando nessas coisas todas. Aí, iniciação, conhecimento, meditação, atividade templária, ritualística, yoga. Então você vai preparando a tua matéria, né? No momento em que daí você consegue compreender alguma coisa realmente, a matéria que compõe a tua mente concreta, a matéria que compõe o teu astral, que compõe o teu vital, que compõe o teu corpo físico, ela muda atomicamente. Aquele átomo que compõe a matéria, ele passa a ter uma consciência diferente. Uma espira se abre, uma espírula se abre. E o que acontece? Ele pertence a você, mas ele está lá. Aí, aquele que ultrapassa, né, esse véu, e o professor diz, aquele que ultrapassa determinada região, não é? Ele é fonte de toda a riqueza, ou é fonte de toda a verdade. De que maneira? Ultrapassar é estar naquele lugar. Mas é interessante isso que você está falando, porque eu conheço muita gente, você também deve conhecer, e vocês também, gente que consegue ver astral e outras coisas. Está vendo abaixo do lençol, né? Tudo bem, tudo que seja, né? Mas e essas pessoas, quase sem exceção, pelo menos as que eu conheço, elas têm um conflito, filha da mãe. Um grande conflito, porque além de estarem vendo o que os outros não veem, falam, o que eu estou vendo é maia ou não é? Não é. Né? Não. Aí é que está. Então, onde eu quero chegar na minha questão, ou na pergunta? Faço iniciação, faço yogas, faço uma série de coisas ali. Aí eu começo a ter acesso a determinados planos, ou sei lá como é que é o nome que a gente dê. Como que eu me convenço? Como que eu vou saber se aquilo que eu estou alcançando não é uma maia também? Não sei te dizer, porque eu não sei o que você está alcançando, porque assim, é o Ata Dharma Meru, até onde a vista alcança, assim. Agora, assim, até onde tua vista alcança? Se eu tenho um parâmetro, aí sim. Aí é por isso que tem a questão da iniciação, de seguir um caminho de lei, né? Um conhecimento que seja um aspecto da verdade, que daí ele te dá a possibilidade de compreender esse mundo. Porque senão assim, aí eu vou fazer uma viagem astral, né? Você vai passear abaixo do lençol. É como assim, tem o sol na rua, você está dentro do quarto. Mas não deixa de ser uma realidade, entre aspas. Claro, é uma realidade. Não, mas né? Tô no astral, é o real. Mas é que Maia e é totalmente diferente disso aqui. Maia é realidade, por quê? Porque Maia existe fisicamente enquanto matéria. Sim. Lembra que a gente conversou sobre Vidya e Avidya? Isso. Vidya é conhecimento, Avidya é ignorância. Ignorância não é você acreditar em nada, não é você desconhecer. Ignorância é você acreditar em uma coisa que não seja a coisa real. Só que para acreditar na coisa real, a coisa que não seja real, ela tem que passar a existir. Você tem que construir a ignorância para passar a acreditar nela. Claro. Né? Então, se você anda no astral, né, e vê o que melhor lhe aprouver, porque a pessoa quando vai andar no astral, geralmente ela anda na horizontalidade. Então depende aonde que a tua alma está, criatura, porque daí você vai conseguir sair nessa direção aqui, ó. Sim. Então antes de você fazer essa saída no astral, você faz o seguinte: se inicie, estude, compreenda, melhore e eleve a tua alma. No momento que daí você realmente for sair, você sai já acima do lençol, acima da tenda, acima da terra, acima da caixa terrestre, você sai já vendo o universo. Isso é factível, isso é dever de cada um de nós. E quando a gente sai nessa posição, a gente está acima de qualquer santo. Por quê? Porque todos os santos criados pelos seres humanos habitam o mundo humano.
Todos, obrigatoriamente. Independente do poder do egrégora, independente do poder do santo que eu acredito, pelo fato de eu acreditar nele, pelo fato de eu dirigir um pedido a ele, ele tem que ver no mundo onde eu estou. Por quê? Porque se esse santo que eu acredito, ele está tão longe que está ao lado de Deus, então se ele está ao lado de Deus, por que eu não peço para Deus ao invés de pedir para ele? Não, Sim. ele está no mundo intermediário. O mundo intermediário, ou a Terra-média, né? A Terra-média é terra. Né? Então ele está dentro daquela casca de ovo onde está todo mundo. Né? A questão é sair disso. E quando você sai disso, você está acima de qualquer criação humana. Por quê? Porque você é Deus, você é a divindade, você está compreendendo a coisa toda. Muito bem, só me restou agora uma pergunta. Eu só queria dizer, então, que aí a iniciação vai levar ao quê? Aí ao processo de harmonia de todas as forças colossais e cíclicas no ser humano, vai alterar organicamente a matéria que nos compõe, e aí chega um ponto em que você tem um equilíbrio glandular, você tem um equilíbrio de chakra, chega um ponto em que daí então aquela questão que você tem, o teu foco de consciência não está mais no básico, no Muladhara, não está no umbilical, não está no esplênico, né? Ele não está nem na região do cardíaco, do anahata, que é que está a mente concreta, a razoabilidade, né? Mas você já, a tua mente, né? Ela já está focada aqui, né? Que é o tríplice Atman, é a divindade, e a partir daqui você já não tem mais nenhum muro, não tem mais nenhum véu, nada, então você vê tudo. Nesse momento, aí é que existe, e aí é que é o Sanctus Sanctorum. O Sanctus Sanctorum do cosmos e do ser humano é na própria cabeça do ser humano, aqui, aqui e aqui, que é o espírito assentado naquilo que espera para evoluir, que é a alma da humanidade, para daí então ela conseguir controlar da consciência a matéria. Só isso que é o processo de santidade. Tá, agora finalizando. Agnisvatas, Barishadis, Bodhisattvas, Avataras. Outras, são outras hierarquias. Sim. Que existiram antes do que nós. Tem o quê de santidade, essas hierarquias? Mas não são santos no conceito que a gente conhece isso, hoje. Mas é por isso mesmo. É uma pergunta que todo mundo está fazendo agora na cabeça. Não, porque daí se você acreditar que um Agnisvata Barishada, que um Pitri, né, um pai, né, ele é um santo, daí você se transformou não no iniciado, mas no místico devocional. Você pegou a iniciação e transformou numa religião no pior sentido. Não no sentido de religas, religar, que é ligar o homem a si mesmo, mas no sentido de, depende, daqui a pouco você está fazendo sabe o quê? Pedindo para um Agnisvata, para um Barishada, para um Sura, para um Asura, para um planetário, para você ganhar na loteria. Aí é que tá, por isso a pergunta foi proposital, porque como eu crio um santo, e entre essa simbiose eu posso conseguir até os favores desse santo que eu criei, eu e mais um monte de gente, adepto dele. Então, exatamente isso. Esses seres, então não adianta você ficar invocando esses seres achando, então não vou parar de santo X para começar. Mas é diferente assim, quando você, os santos geralmente eles são assim, repositórios de pedidos, né? Isso, na maioria das vezes sim, eles têm que atender algum pedido. Todo mundo pede alguma coisa, nem que seja assim, ou agradece eu não quero nada para mim, mas eu quero proteção para o meu filho. Isso, exatamente. Acabou de pedir, não quero nada para mim, mas eu quero que todos tenham alimento. Eu acabei de pedir. Pediu. De uma maneira, né? É diferente quando daí você, em um processo teúrgico, você invoca um poder, um nome de uma potestade cósmica para quê? Para que ela, então, naquele momento, transforme aquilo que você graciosamente quer dar para a humanidade. E o que você quer dar? Paz, amor, sabedoria, felicidade e harmonia. Então, mas pela história, a gente estudando a história, todos os bodhisattvas, avataras que passaram por aqui, eles foram implorados, eles curaram, eles pediram uma série de coisas para eles. E isso atrapalhou o trabalho que eles tinham que fazer. Lógico, porque é essa questão. Vem para fazer um trabalho, dura lex, sed lex, antropomorfizou, segue a lei humana. Sim. Né? E aí, ao invés de pegar e unir o invisível e o invisível e curar a humanidade inteira, você para curar um, né? Aí você vai ter que dar conta do karma daquele um, porque como não tem vazio, como mesmo a magia, mesmo o teurgo, que é o mágico por excelência, né? Ele consegue mudar as coisas, mas só que daí não tem como isso daqui desaparecer. Então, se eu interferir nesse processo aqui, é como assim, grego, eu tenho uma lata de tinta que é branca, né? E a lata de tinta pede assim para mim, mas eu queria ser tinta rosa.
eu queria ser tinta rosa, me ajude. De tanta lata de tinta branca pedir para mim que quer ser rosa, eu tenho um tubinho de corante, eu vou e derramo algumas gotas. Daí a lata de tinta fala assim, muito obrigado, só que é o seguinte, como é que eu vou mexer para ficar rosa? Porque agora eu sou só um branco com um pingo de pingo de pigmento, né? Daí o que eu vou fazer? Puxa, mas eu vou ter que ajudar essa criatura, né? E aí eu penso assim, não, mas não, porque você tem que pigmentar, né? É a própria fábrica para que todas as tintas saiam rosas, não é essa lata, uma lata só. Não, mas eu vou ter que ajudar. Como não tem nada para mexer, o que eu vou fazer? Eu meto a mão na lata e mexo pra caramba para deixar rosa. Sim. Eu saio, tá rosa, mas a minha mão tá pintada. Karma, o dela agora é meu. Essa que é a relação, percebe? E é essa que é a relação entre... Quando eu peço alguma coisa para o santo, naquele mesmo lugar estão chegando todas as súplicas de dezenas de milhões de pessoas. Muita gente. E aí, às vezes, a pessoa ela vai se conectar com um lugar, com uma... Vamos supor que daí, o lugar onde a gente pede, o santo fosse uma grande sala com uma acústica perfeita. E eu falo que assim, olha, eu quero a loteria, isso vai propagar. E daí você está lá 100 mil quilômetros de distância e você ouve eu falar, eu quero a loteria de... Putz, alguém lá pediu loteria, né? E aí todos pedem ao mesmo tempo nesse lugar. Eu fui ali para fazer um único pedido, eu vou sair de cabeça cheia, por quê? Porque eu ouvi o pedido de todos, 1 segundo só. Agora daí imagina o santo ouvindo isso 24 horas por dia, desde o dia que foi engendrado. Sim. Né? Mesmo o poder dele não consegue ser direcionado, por quê? Porque é muito ruído, é muita gritaria, é muita gente pedindo. Você falou? Então, a gente tem que deixar de ser egoísta e deixar de pedir coisa o tempo inteiro para todo mundo, visível e invisível, e dar, oferecer. Né? Assim, eu desejo a paz para toda a humanidade. Mas e para você, o que você quer? Nada, me deixe em paz, eu não quero nada. Eu desejo felicidade para toda a humanidade, mas o que você quer? Não quero nada, eu quero ficar em paz. Eu trabalho para ajudar a humanidade, mas o que você espera com isso? Eu não espero nada, eu estou só fazendo um dia cada vez. Por quê? Porque esse é o meu trabalho, nasci para isso. Né? Se nós nos comportássemos dessa maneira para com o invisível, porque você imagina assim em grego, todo o entorno da Terra, o astral da Terra, que é onde vivem os santos, né? A matéria que nos cerca, ele está permeado de súplicas, de pedidos, de angústias, de dores, de revolta. O seguinte, chega um ponto em que você extrapola a capacidade do próprio santo conter, da própria egrégora conter, e ela vai ter que se unir com o símile. Né? Aí, daqui a pouco, sim, toda a atmosfera que nós estamos respirando são todos os pedidos não atendidos. Todas as súplicas não compreendidas, todas as revoltas por pedidos não atendidos, todas as dores, todos os desamores, todas as angústias, os senões, as antipatias, os ódios, né, todos os desamores, tudo isso é jogado para cima, só que é o seguinte, isso toma densidade na primeira chuva e cai. Né? Então, se nós tratássemos com respeito, independente da crença de cada um, acho que a primeira coisa que a gente deveria ter é respeito para aquilo que eu acredito, né? Por assim, eu respeito, né, e vivo em função, né, de trabalhar para a Sociedade Brasileira de Eubiose, com muito orgulho, né? Faço a minha parte como discípulo, todo dia faço o possível, né? E respeito profundamente toda a simbologia, todo o conhecimento e a figura do professor, a ponto de eu ver uma imagem dele e respeitá-la tanto quanto a ele. Se cada pessoa, na sua crença, né, respeitasse aquilo que forma a sua crença. Então, eu acredito em santos. Então, respeite os teus santos. Se você acredita em santo, dê amor aos teus santos. Dê paz aos teus santos. Felicidade, harmonia, tranquilidade. Não peça nada, por quê? Porque daí você vai criar tal redoma de paz, harmonia e felicidade, daí não mais para você, mas para a humanidade inteira, que o teu santo realmente vai ser um poder transformador para ajudar a conduzir a humanidade àquilo que é o destino dela. Se não for assim, o tempo inteiro nós estamos recebendo chuvas de pedidos não atendidos. A água quando desce e a eletricidade quando desce, traz tudo de volta.
Com E certeza. aí fica todo mundo assim, eu pedi, não, mas ele não me atendeu dessa vez, mas amanhã eu vou pedir de novo, vou pedir mais forte, vou acender mais vela, vou pedir mais intensamente. E na verdade é o seguinte, todas as vezes que você vai tentar praticar a teologia, que o pedido é uma teologia, para você mesmo o resultado é zero. Nunca vai acontecer. Nunca vai. Né? Por quê? Quanto mais direcionado para um ponto, mais curto é o caminho percorrido por um desejo ou por um pensamento. Quanto mais, por quê? Porque tem muito trânsito, está todo mundo gritando aqui embaixo, né? É como a diferença entre andar de carro, atravessar a ponte aqui, essa miséria, né, às 6 horas da tarde, e pegar um helicóptero e passar por cima. Sim. Então, um desejo para mim é atravessar a ponte de carro, né? Um desejo para a humanidade é passar de helicóptero. Ele não tem trânsito. É assim que funciona. É essa que deveria ser a relação. Daí, e a coisa muito interessante que daí, no momento em que, para todos os santos que eu acredito, eu estou desejando para eles, né, paz, sabedoria, liberdade, tranquilidade, harmonia, felicidade, essa coisa toda, de tanto eu desejar aquilo para o invisível, na verdade eu estou sendo um foco gerador disso e, na prática, eu sou igual ao santo, com uma diferença. O santo não pode autogerar isso, e eu posso. Aí eu sou um homem santo. Só isso. Finalizando. Passou para o lado de lá, suas crenças vão junto. Você é as suas crenças. Você é as suas crenças. E aí, como é que fica o negócio nessa questão, por exemplo? Você já que frequentou o lado de lá, você já sabe como é que é o lado de lá, tudo isso aqui, eu acho não, que... todos nós. E aí? Eu, você, todos vocês, obrigatoriamente na hora de dormir a gente vai transitar por... Vamos por aí, claro. Só tem a vantagem que acorda, né? Né? Você morre e renasce o mesmo corpo, isso, a única diferença. E aí, geralmente, as pessoas no mês seguinte não lembram o que fizeram. Né? Aí passei por lá de lá, vou começar a rezar ali. Ô, santo, onde é que você está? Como é que você deixou acontecer isso comigo? Como é que é? É isso mesmo? Perfeita a sua pergunta. Você vai, né? E aí, dependendo do mundo que você criou, se é um mundo de súplicas e pedidos, vai continuar suplicando e pedindo. Se é um mundo de construção, aí é o céu que as religiões prometem. Então, a pessoa constrói em vida o céu que a alma vai experimentar temporariamente. Olha aí, ó, repete isso aí. Que isso é complicado. Você constrói em vida o céu onde você vai viver temporariamente depois. Então, assim, a pessoa, assim, vamos pegar um católico, um protestante, um evangélico, um seguidor do Islã, um judeu, um grego ortodoxo, acredita na sua religião, acredita no seu Deus, ou um maçom que acredita no Gadu, não interessa qualquer um, né? Aí a pessoa assim, tem ética, né? Tem equilíbrio, né? Age humanamente, propaga o bem, o bom e o belo, paz, amor, sabedoria e tal. Você é um ser humano... exemplo, digamos assim, né? Esses padrões que a gente tem. Quando passa esse período aqui, ele tem que pegar e devolver mandar essa roupa usada para frente, né? E você vai seguir com o processo. O mundo onde você vai viver é o mundo que você criou, com a certeza, assim, e aí nesse caso eu não gosto da certeza absoluta, né? Mas nesse caso eu vou usar com a mais absoluta certeza. Aquele católico puro, quando ele morre, ele vai estar no céu que ele sempre desejou. Só que é o seguinte, né? É temporário. Né? Por quê? Porque aquele céu é só enquanto a alma ainda estiver em aprendizado, porque o espírito não fica ali, não é ali. Então, né? A Maia continua depois do lado de lá. Não, porque o lado de lá é aqui, né, Grego? Sim, tudo bem. Então a Maia... O lado de lá, a gente só pode assim, existe o lado de lá só entre espírito e matéria, né? A mesma coisa que está olhando no espelho. É como se assim, é como se o lado de lá fosse depois dessa cortina aqui no teu escritório. Sim. Ali ainda é teu escritório. A única coisa é que não tem tanta luz quanto tem aqui, por quê? Porque lá o sol é diferente. Entendi. Mas você continua sendo você. E a roupa que você está aqui e as tuas crenças hoje são as mesmas de quando você está do outro lado da cortina. É isso aí. O negócio é para profissionais, não é sempre não. Por Então, isso que daí na iniciação se fala, a vida ela é uma grande oportunidade para se preparar para a morte.
Porque já começa porque daí contagem regressiva. Nasceu, você já está em contagem regressiva. Mas porque aí você, em compreendendo, em se assenhorando, aí você consegue, então, depois de você se desvencilhar da matéria mais densa, compreender aquilo que até então você não compreendia. Por quê? Porque você sabe onde você está, você sabe a ambiência onde você está, você sabe o que está acontecendo, você se assenhora, né? É como se você se assenhorasse do pós-morte em vida. E quando você faz isso, você mistura morte e vida. Aí você passa a ser o que a gente conceitou como imperecível. Olha, tá vendo? Acima de qualquer santo. Tudo questão de consciência, adquirir consciência. Jorge, obrigado. Foi muito rico o programa hoje. É interessante porque... Eu que agradeço a oportunidade e o que eu desejo é que cada um continue acreditando firmemente nos seus santos, nas suas crenças, mas respeitando e contribuindo para que eles sejam melhores, não só pedindo, mas oferecendo, contribuindo para que eles cresçam enquanto seres viventes nessa grande orquestra universal, para que eles também cumprem os seus papéis. Eu achei muito, se você assistir o programa umas 2, 3 vezes assim, hoje, não subestimando ninguém, mas tem muita informação que escapa muitas vezes nesse papo que nós estamos tendo aqui e é necessário a gente rever, né? Tem muita coisa rica. Nessa questão, na verdade, a gente conversou sobre o âmago da relação entre o humano e os egregores. Isso, claro. Né? E dos egregores de bem e de mal. Na verdade, mim foi uma surpresa o teor aqui. A gente nunca sabe o que vai ser conversado. Na verdade, assim, o que a gente tem, se compreender a conversa de hoje, você tem um apanágio para quase todas as dores da humanidade, né? Muito interessante. Para que a guerra... para que a paz deixe de ser só o intervalo entre guerras, e você começa a se assenhorar, né, daquele conceito de mal no invisível, porque é só o mal humano, porque o mal que existe no humano e no entorno do ser humano é criado pelo ser humano. Então o próprio mal humano para o universo é Maia. Maravilha. Valeu. Por isso que o mal humano só consegue ser mal para o humano. Para o humano. Isso. Nossa, muito rico o programa. Parabéns. Obrigado pela oportunidade de conversar. É isso, gente. Então é isso aí. Obrigado, Jorge. Para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.